Olá! E vamos iniciar a aula de hoje logo do zero para iniciante. O software escolhido é o Illustrator e logo de cara nós vamos ver algumas características. Primeiro de tudo, colocar em centímetros a forma, deixar no modo de impressão, deixar as cores em modo CMYK e o modo em 300 ppi, que são pontos por polegada. Isso vai garantir que quando você fizer a rasterização, ou seja, quando você for salvar em JPEG, PNG, TIFF, PSD, você vai salvar em resolução alta para impressão. Lembrando que o Illustrator é um software de vetorização, então ele não tem uma resolução. O raciocínio dele é por algoritmos, tá? Mas a gente já deixa o arquivo nessa estrutura para pensar para impressão quando for fazer o fechamento de arquivo. Próximo passo é a gente inserir um estudo que a gente tenha feito. Minha sugestão é que vocês usem papel, lápis para poder desenvolver um logotipo. Aqui eu fiz um logotipo para o Parque Paraíba, que fica em João Pessoa. Existe esse parque. Então resolvi fazer um logotipo pensando nesse parque do qual eu vivo. Isso nos ajuda a pensar num briefing, a pensar numa maneira de construir essa logomarca. Então eu fiz esse estudo, fiz uma árvore, escrevi Parque Paraíba, João Pessoa, Paraíba com uma outra grafia que é diferente da grafia do como se escreve, né? Paraíba, o estado, né? E aí, a partir desse momento que eu fiz um estudo muito rápido, eu ativei as guias, as réguas e fui fazendo a montagem do grid para ter uma ideia de como transformar ele dentro de medidas. Então veja que quando eu coloco o círculo perfeito, ele fica diferente, né, da foto que eu tirei. Eu tirei uma foto livre ali, né? Então agora eu vou ajustando o grid através das réguas, né? As réguas são editáveis, né? Você consegue movimentar. E aí eu vou montar o que eu chamo de estrutura básica. São formas, né? Então círculos, retângulos, triângulos. Tentando pensar como é que eu faço essa montagem com cortes. Faço isso numa camada à parte, chamada formas. Você pode renomear da maneira que quiser, mas deixe essa camada própria para isso. É como se você fosse montar o esboço da logomarca a partir de sólidos geométricos. Você vai construir da maneira que você achar melhor. Existem diversas formas de você construir essa logomarca. A minha sugestão é que você trabalhe com esses sólidos geométricos porque eles são mais simples de você montar a partir de um esboço. Aqui, o que eu fiz agora? Eu dei Ctrl Y para poder olhar apenas o frame da imagem, o frame dos objetos, porque isso nos ajuda a deixar mais conectado os objetos. Então eu vou utilizando setas, vou dando zoom, movimentando para poder achar a melhor montagem possível. O desafio desse trabalho é fazer essa curva que tem na base da árvore. Eu posso fazer com Pen Tool, mas optei por fazer com sólidos geométricos utilizando um box chamado Pathfinder. O Pathfinder ele vai me ajudar a quebrar essas formas, a cortar, a soldar, selecionando elas, obviamente. Aqui você vai colocando as imagens sobrepostas uma das outras. Você vai fazer isso selecionando, clicando com o botão direito, avançar, colocar em ordem, né, o que fica na frente, o que fica atrás, para que você possa cortar de maneira adequada. Aqui a ideia, né, é você usar o triângulo como base. Você pode ver que eu já cortei aqui utilizando o Pathfinder. Vou fazer o mesmo com os círculos, né? Vou dividir isso, né? E aí eu tenho essa pequena base.
Sempre dê zoom e sempre veja com cuidado, porque às vezes, como vocês podem ver aqui, a linha não fica totalmente alinhada à outra base. Então você vai criar nós desnecessários. Então é sempre bom você ajustar. Você vai utilizar a seta preta para fazer os ajustes mais básicos e a seta branca para clicar nos nós e fazer ajustes finos, como esse daí que nós estamos fazendo, por exemplo. Tá? Então, sempre com muito cuidado para que você não faça uma estrutura com problemas e na hora de você imprimir ou na hora de você ampliar, esses problemas ficarem aparentes. Procure soldar e fazer os trabalhos com maior precisão possível, afinal de contas, você está com um software que te permite isso. Se você está gostando, achando esse conteúdo importante, peço que você curta e compartilhe. Esse tipo de trabalho aqui que você vê, esse vídeo, faz parte das disciplinas ministradas no curso de Comunicação em Mídias Digitais da Universidade Federal da Paraíba, que eu disponibilizo aqui na plataforma para que outras pessoas conheçam o curso, alunos que estão em ensino médio, tenham uma ideia do que é ensinado nas disciplinas na área de imagem digital e design. Agora que eu fiz a base do logotipo, eu vou trabalhar as folhas. Uma pequena observação: as folhas e cada elemento que você for trabalhando, coloque numa camada diferente. Outra coisa também, aqui eu vou fazer as folhas apenas em uma metade e depois eu vou copiando, eu vou replicando para o outro lado. Porém aqui eu não vou seguir uma lógica cartesiana, eu vou fazer as folhas um pouco mais soltas. Isso se deve à lembrança, à experiência que eu tive quando eu construí o logotipo a lápis. Eu gostei do movimento que eu fiz e vou tentar jogar aqui nessa vetorização. Mas se você quiser fazer bastante sistemático, não se preocupe, pode fazer. Você pode, por exemplo, fazer uma folha e girar no mesmo ponto, né? Ou girar em ângulo diferente, ou seja, deixar uma coisa mais simétrica. Eu prefiro algo mais assimétrico, tá bom? Não vai ficar totalmente assimétrico, mas vai ficar mais orgânico do que normalmente um logotipo pede. Isso se deve à minha bagagem como desenhista e eu realmente gosto das coisas mais desequilibradas. Eu acho que dá um senso de naturalidade melhor. Então aqui eu vou trabalhar algumas metades, ajustando algumas folhas ali, outras aqui e fazendo uma espécie de degradê. Então eu começo com as folhas da base menores e vou aumentando essas folhas para que haja planos, né, dentro desse logotipo. Repare que ao longo da aula eu falo logotipo, logomarca, logo. Então apenas para colocar algumas diferenças. Logotipo, palavra e também, né, a imagem. Nós temos o discurso verbal e o discurso não verbal. Então nós temos desenhos, temos símbolos, signos e temos o texto verbal, que aí vai se chamar logotipo. Logomarca. A logomarca não necessariamente tem texto. A logomarca pode ser um desenho apenas, tá? E logo é uma abreviação, tanto de logotipo quanto de logomarca. Aqui eu estou pintando de cores diferentes essas folhas para poder eu ter uma visualização melhor, maior, entender que aqui por enquanto eu estou fazendo um esboço. As folhas eu coloquei em camadas diferentes. É muito importante que você organize o seu trabalho por camadas, porque se você precisar fazer uma edição, o seu cliente não gostar, pedir para mudar alguma coisa, é muito mais simples do que se você fizer tudo enterrado numa camada só. Então procure sempre organizar dessa forma. E uma outra sugestão, que você sempre salve cada processo do seu trabalho. Aqui, por ser uma videoaula, eu não estou salvando, mas você na sua casa terminou um processo, salva, terminou, salva e assim sucessivamente. Fizemos a base aí da logomarca.
Eu acho que o tronco está muito grosso, vou ver se eu afino um pouquinho mais. Uma coisa é o desenho, outra coisa aí passa a ser o desenho vetorizado, né? Então eu vou afinar um pouquinho esse tronco. E aí uma preocupação que você deve ter é o de sempre estar trabalhando as centralizações. Então, deixe o seu objeto sempre centralizado, todos os elementos. No Illustrator você tem, dentro das janelas, você tem um menu de informações, onde está o espaço de cada elemento. E se você reparar, existe um box que ele vai estar com um ponto no meio, ou seja, ele vai estar centralizado. Para ser mais exato, é o box propriedades. Nesse box propriedades, você pode sempre observar onde é que está a medida do espaço. Então eu copio e colo, sempre deixando alinhado os objetos. No Illustrator também tem o box de alinhar, né, que tem a ferramenta mais otimizada. Mas eu particularmente me resolvo com esse menu propriedades. É importante dizer que normalmente o Illustrator, os grandes softwares, possuem diversas formas de se fazer a mesma coisa. Então você vai achar a sua forma mais otimizada para o seu ambiente de trabalho. Então aqui eu estou fazendo um processo iniciante, mas você que já é intermediário, avançado, você sabe muito bem que esse logotipo você poderia fazer de 500 formas. Tá? Isso aqui é apenas uma. E você que está começando, você pode utilizar isso como uma base, brincar, né, com essa construção, que é uma construção bastante simples, e depois você vai anotando e vai vendo o seu fluxo de trabalho. Muito provavelmente, se eu fizesse esse logo daqui a uma semana, eu iria fazer de um processo muito mais otimizado. Então a prática também faz toda a diferença. Aqui eu já vou pensando no logotipo em 3 fases. Uma, que são apenas as linhas, então branco, preto. Isso é importante para a gente ter uma ideia da estrutura do desenho, ver se tem legibilidade, se tem leiturabilidade. Faço uma versão em tons de cinza também e vou fazer algumas versões coloridas, tá? Mas agora, nesse momento, eu vou partir para a parte escrita, porque aí sim vai se configurar como logotipo. Aqui eu vou escrever Parque Paraíba. Importante destacar que eu escrevi no papel uma forma, né, de escrita, mas o parque tem essa forma aqui que eu acabei de digitar, o H e o Y juntos, tá? E João Pessoa, porque é onde o parque está situado. Para esse parque eu quis pensar numa coisa um pouco mais clássica, mais conservadora. Então, quando você pensa nisso, existem algumas tipografias que possuem esse DNA. Uma delas é a Garamond. Então aqui eu procurei fazer o mais simples possível, porque é um público geralmente familiar, é um público muito de terceira idade que frequenta esse parque. Então eu acho que essa tipografia tem um DNA clássico e funciona muito bem. É uma das tipografias mais antigas, né, da tipografia moderna, né? Então vale a pena trabalhar com ela. Uma tipografia inglesa, muito bem montada, muito bem trabalhada. Ela é considerada uma tipografia perfeita, né? Então, tanto a base itálica quanto a base regular, ela é muito bonita, né? A base negrito, ela já é mais moderna, não foi feita pelo próprio Garamond, né? Foi feito já na época da tipografia digital. Quando eu falo tipografia, eu estou falando daquela tipografia clássica, né? Feita pelos tipógrafos
que trabalhavam com xilogravura, que trabalhavam com o início mesmo, né, das gráficas. Então o Garamond foi um desses tipógrafos clássicos, né? Então na época dele não trabalhava-se o negrito, mas tanto itálico quanto o regular são obras baseadas, né, no trabalho do Garamond. Eu considero que esse é o simples que funciona, né? Então uma boa fonte, um desenho minimalista, ele vai resolver praticamente tudo no seu logotipo. Aqui é um logotipo propriamente dito. Realmente tem o texto não verbal, né, que é essa árvore, com esse texto verbal, que é o Parque Paraíba João Pessoa. Aí vamos trabalhar agora algumas opções. Então eu vou fazer em tons de cinza, né, fazendo o degradê, digamos assim, com tonalidades de cinza. É importante porque a gente, quando faz esse tipo de raciocínio, começa a pensar nas possíveis aplicações que esse logotipo pode ter. O logotipo ele pode ser pensado tanto para estruturas grandes, como, por exemplo, um convite, um folder, um broche, um brinde. Então você tem que pensar nessas possibilidades. Às vezes não há um orçamento para impressos coloridos. Então você tem que ter uma noção de como funciona com tonalidades de cinza. É muito importante também fazer esses trabalhos, porque veja nesse caso aqui, quando eu transformei em tonalidades de cinza, aquele arrependimento de não ter feito as coisas simétricas bateu. Então aqui eu fui obrigado a rearranjar, arrumar as folhas, fazer alguns cortes, né, utilizando o Pathfinder e tudo mais. Então aqui, quando eu gravo esse vídeo, né, é também para mostrar as possíveis falhas, né, de um processo de criação. Então aqui, por exemplo, eu considero isso como uma falha. Talvez se eu tivesse feito logo no começo simétrico, eu não estaria fazendo esses ajustes, né? Mas é aquilo, cada escolha vai ter algo bom e outro nem tanto. Eu acho que esse logo ele funciona melhor por ele não ser tão exato, né? Não ser tão simétrico. Acho que ele fica menos enrijecido, mas aí é muito interpretativo. Então aqui eu faço em tons de cinza, eu achei que ficou bem interessante esse degradê. E agora eu vou trabalhar algumas noções de cores. Penso que você pode começar a trabalhar com tons análogos e se arriscar em cores complementares. Obviamente que por ser um logotipo mais conservador, você não vai ousar tanto, você não vai arriscar porque você vai fugir um pouco do seu público-alvo. Mas lembre-se que num parque você pode ter diversas festas, cenários, feiras, então vale a pena você fazer algumas experimentações. Aliás, esse é o processo de criação de um designer. Como vocês podem ver aqui, esses ajustes que estão sendo feitos nessa versão vão me ajudar a melhorar quando eu for trabalhar a colorização e quando eu for fazer uma próxima logomarca ou um logotipo, né? Então, esse é o momento, antes de apresentar a um cliente, essa experimentação, né? Assim como nesse vídeo, por exemplo, é um vídeo que te mostra como fazer um logotipo do zero, né? Um processo de criação, mas que é apenas uma parte do processo. No mercado profissional você vai ter briefing, você vai ter que ter uma conversa com o cliente, você vai ter que definir prazos, então é uma realidade mais extensa. Aqui é apenas mesmo uma feitura, um tutorial para iniciantes, né? Para finalizar esse trabalho, quando você terminar de fazer as cores e tudo mais, exporte esse trabalho, né? Você vai salvar no arquivo de edição, o formato AI, mas também salve em formato PDF, um PDF de impressão, como você já fez lá no começo, você já deixou todo certinho para impressão, exporte para um JPEG,
para um PNG, para um TIFF. Procure ver quais são os melhores formatos de arquivo, qual que pesa menos, qual que tem uma qualidade que você possa enviar e tem a velocidade de arquivo, né, quando você envia via e-mail ou Drive. Procure estudar isso, procure fazer esse trabalho, refazer esse trabalho, fazer um novo logotipo ou uma logomarca baseada nos ensinamentos aqui, porque aí sim você vai começando a pegar gosto e aprendendo. Importante dizer que esse logotipo que eu fiz, antes eu fiz uma pesquisa extensa, procurei ver diversos logotipos que foram tendências em 2024. Então eu procuro estudar antes, depois eu desenho, produzo e aí sim eu venho aqui e apresento uma proposta inicial e que pode ter espaço para diversos retrabalhos, trabalhar tipografia, de repente o design, o desenho, enfim. Isso aí que faz parte do processo. O mais importante é que você esteja aberto a aprender. Isso sim é que vai fazer você um excelente profissional. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência de ter feito um logotipo do zero até o seu projeto final. Novamente, é um processo intuitivo, é um processo que é oriundo de experiência, é um processo que usa o Design Thinking como metodologia, mas acima de tudo é um projeto que visa trazer uma solução gráfica para o cliente, para o produto, ok? Então, desde já, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula!